Hoje foi aquele dia das reuniões para avaliar resultado, né? E avaliando esses resultados, aquela coisa, três tipos de resultado, né? Resultados insatisfatórios, resultados satisfatórios, ou seja, a gente, né, chegou naquilo que a gente precisava, e resultados altamente satisfatórios, que são aqueles resultados tipo surpreendentes, assim, que a gente teve, né? E tal. E aí eu fico vendo, assim, o nível de aprendizado que eu tive, porque mais importante do que o resultado que você tem, é o aprendizado que você tem com a jornada, né? Então, mais importante do que o resultado é o movimento que você faz. Porque até mesmo aquelas farmácias, aquelas empresas, que a gente teve o resultado insatisfatório, quando a gente começa a olhar para o movimento que nós criamos para ter esse resultado, o que acontece? Ele mostrou para nós, de certo modo, a performance. Porque quanto tempo que muitas farmácias estavam tendo um resultado insatisfatório, mas que não se davam conta de que estavam tendo um resultado abaixo do esperado, simplesmente por não criar um movimento. Então, o movimento é mais importante do que o resultado, porque o movimento te ensina, o movimento te orienta, o movimento ele te dá clareza do quanto você pode buscar de resultado. Então assim, ó, tipo, esse resultado para mim foi insatisfatório por quê? Talvez é porque nós geramos talvez uma expectativa muito grande, né? Esse resultado foi satisfatório, talvez por quê? Porque talvez nós não deveríamos ter lançado um pouco mais, né? Não deveríamos ter sido mais arrojados em lançar o desafio. E o resultado altamente surpreendente, será que não é porque nós lançamos um objetivo muito baixo? Ou seja, os três níveis me propõem aprendizado. E o aprendizado mais extraordinário que eu tenho é o seguinte, cara. Se o resultado é insatisfatório, ele não deve te entristecer, ele não deve te desmotivar, ele não deve te deixar jururu, né? Se o resultado é satisfatório, tipo, ele não deve te acomodar, tipo assim, botei o resultado, cheguei nele, beleza. Não, não deve. E o resultado altamente surpreendente, ele não deve te envaidecer, simplesmente porque o resultado de hoje não garante o resultado de amanhã, não quer dizer nada, né? Você pode ter tido um baita resultado agora, depois amanhã tu pode não ter, né? O resultado que de repente tu não alcançou hoje, amanhã tu pode ter. Então assim, o resultado, na real mesmo, ele não quer dizer nada. Aprendizado quer dizer tudo. E o aprendizado vem do quê? O aprendizado vem do movimento. Então, movimentar-se é mais importante do que ter resultado. Focar no movimento é mais importante do que focar no resultado. Sabe por quê? Porque o movimento de hoje prepara o resultado de amanhã. Agora, o resultado de hoje não garante o resultado de amanhã. É louco isso, né, cara? É louco. Mas quanto mais eu trabalho com os meus clientes, quanto mais eu me aproximo da realidade de cada farmácia, mais eu vejo o aprendizado que eu tenho de observar, né, os resultados e perceber que no médio e longo prazo, as farmácias que se movimentam mais têm muito mais resultado do que aquelas farmácias que só buscam resultado. Então a minha dica para você é o seguinte, tenha você farmácia ou não, assim, ó, ao invés de focar no resultado, foca no movimento. Por quê? Porque o resultado ele é reflexo do movimento. E se você não tem o resultado que você esperava ter em número, pode ter certeza que você vai ter um resultado enorme em aprendizado. Então no dia de hoje, tanto eu quanto os meus clientes, que a gente se reuniu, nos três níveis, aqueles que a gente teve o resultado insatisfatório, nós tivemos um aprendizado brutal, né? Brutal por quê? Porque a gente se debruçou sobre aquilo ali para entender como que nós podemos melhorar. E adivinha? As soluções apareceram, né? E aí a gente já readequou as propostas, readequou os projetos para relançar de novo. Aqueles que a gente atingiu o resultado satisfatório, não foi muito animador, né? Por incrível que pareça, não foi tão animador, tão fervorosa a reunião do que aquela que foi surpreendente ou que foi aquém, né? Por quê? Porque quando é aquém, a frustração muitas vezes ela nos leva a uma reorganização, ou seja, a frustração te leva a reorganizar a ação. Então a gente teve resultado satisfatório e pensou assim, pô, bacana, pô, parabéns para nós, beleza, vamos lançar outro. E teve aquele terceiro nível que foi altamente satisfatório, que aí nos fez parar para refletir assim, pô, peraí, né? Será que é realmente assim os números que nos surpreenderam e tudo mais? Ou será que quando nós lançamos o desafio, a gente não fez a leitura do real potencial da equipe? Essa que é a verdade. Então, o movimento, ele nos ensina muito mais do que o resultado. Simplesmente pelo fato de que o resultado de hoje não garante o resultado de amanhã, mas o movimento de hoje prepara o resultado de amanhã. Então, para de te focar, que eu quero ter resultado, né? E pense nos movimentos que você está fazendo, né? E entenda que o resultado, ele pode ser um resultado de aprendizado, né? Tipo assim, né? Quando às vezes você não chega no número, mas você aprende, né? Nada ensina mais do que isso aí, inclusive, né? Ele também é de constatação do quanto você é bom naquilo que você faz, chegando no número que você chegou, ou talvez do quanto você está desperdiçando o potencial da tua empresa, do teu negócio, do teu mercado e da tua equipe, quando você é surpreendido ou surpreendida aí positivamente pelos números. É muito bacana isso aí, né? Eu tô com uma cor meio estranha assim, mas é porque eu tô filmando a direção do pôr do sol, assim, eu vou mostrar pra você assim, olha só que legal lá, ó. Tá vendo, ó? Eu sentadinho aqui assim, filmando pra você. Né? Tamo junto.
foca no movimento, né? E que o resultado vai vir automaticamente. Tamo junto, vamos que vamos.